Olá, bom dia a todos. É um prazer dar continuidade aí às atividades da nossa Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Meu nome é Carisiane Polanzik, sou professora da Faculdade de Medicina da URGS, coordenadora do INCT para Avaliação de Tecnologia em Saúde, e é um prazer participar desta mesa com tão distintos pesquisadores. O nome da mesa escolhido realmente para debater algo que vivenciamos aí nos últimos 2 anos, que é gestão de crise e novas soluções em pesquisa. Certamente a gente vai falar um pouco do que foi essa pandemia, o reflexo do desenvolvimento de informações e de conhecimento, mas eu espero que a gente consiga muito explorar foram os aprendizados desse período e que a gente consiga levar isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia no ambiente de pesquisa. E para falar sobre esses temas, contamos com a presença de 3 pesquisadores que estiveram bastante envolvidos aí durante a pandemia de uma maneira bastante direta. Eu vou começar apresentando a Cristiana Toscano, amiga de muito tempo já. A Cris, apesar de estar longe, ela está em Goiânia, ela é da Universidade Federal daquele estado, então, de Goiás, desculpa, ela fez doutorado de epidemia aqui conosco na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em avaliação de tecnologia também pela URGS. Ela é especialista em epidemiologia de campo pelo programa Epidemic Intelligence Service do CDC, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela é professora, então, da Universidade Federal de Goiás e compõe o grupo de trabalho de vacinas COVID do Grupo Estratégico Internacional de Especialistas em Vacinação da OMS. E a pesquisadora, e por isso a nossa parceria no IADS. A Cris vai ser a primeira a falar, ela vai estar discorrendo um pouco sobre como é que foi o desenvolvimento acelerado das vacinas, já que ela participou muito dentro disso. Depois nós vamos contar com a fala da Suene Costa Clemens. A Suene é professora de doença infecciosa em pediatria e ela é diretora do grupo de vacinas de Oxford, Brasil, e professora visitante em saúde global na Universidade de Oxford, departamento de pediatria. A Suene agradecer, ela não está tão perto assim, né? Fiquei sabendo que está lá na Europa nesse momento, então ela, com algumas horas de fuso, conseguiu participar aqui dessa atividade. E, por fim, e a Suene vai estar falando sobre a maior interação da academia e indústria. E, por fim, o professor Bruce Duncan, quase dispensa também apresentações na nossa universidade, mas o Bruce, ele é doutor em medicina, em ciências médicas pela URGS, pós-doutor em epidemiologia pela Universidade de Carolina do Norte, professor titular da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área de saúde coletiva e epidemiologia e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Coordenador de vários estudos, mas o que nos deixa muito feliz é o coordenador do ELSA, o Estudo Longitudinal de Saúde no Adulto, e lidera o Centro Colaborador da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Ministério. Bruce, obrigado. O Bruce vai estar falando sobre a evolução da metodologia epidemiológica e evidências de um estudo que eles tiveram a oportunidade de fazer do uso de máscaras durante a pandemia. Cris, vamos começar contigo? Vamos, bom dia. Obrigada, Carise, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Como você já mencionou, Carise, eu sou aí filha e egressa da casa, e uma honra muito grande estar aqui participando desse debate com vocês. Professor Bruce e a professora Carise, respectivamente, meus orientadores de doutorado e de pós-doutorado, sempre bom estar com vocês, e também com a Suene, que a gente tem colaborado em várias maneiras, internacionalmente e nacionalmente, nesse último ano de pandemia. Então, acho que sem mais delongas, eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se está certo aqui. Vocês enxergam minha tela? Está tudo certo? Tá. Então, eu vou tentar iniciar esse debate falando um pouco das questões relacionadas ao desenvolvimento acelerado de vacinas COVID e, em particular, considerando o contexto histórico do processo de desenvolvimento de vacinas, tentar contextualizar isso com... Oi. Espera um pouquinho. Agora?
Sim, tá, obrigada. Desculpa, gente. Então, eu acho que só voltando aqui, contextualizando o processo, né, e o desenvolvimento tecnológico de vacinas nas últimas décadas, e como vários aspectos relacionados à gestão de pesquisa, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, são fundamentais para esse processo de desenvolvimento de vacinas e, sobretudo, num processo de desenvolvimento acelerado num contexto de pandemia. Então, todo mundo é familiar em relação às tecnologias principais do desenvolvimento de vacinas, mas só para relembrar que isso remonta ao século XVIII, com a primeira vacina desenvolvida, a vacina contra a varíola, e sucessivamente, nas décadas e séculos a seguir, várias tecnologias foram sendo desenvolvidas e agregadas ao arsenal tecnológico de desenvolvimento de vacinas. Mais recentemente, as tecnologias de vetores virais e as tecnologias genéticas de vacinas de DNA e RNA vêm sendo desenvolvidas como uma plataforma importante. A primeira vacina de vetor viral desenvolvida foi a vacina de ébola, licenciada em 2019, e as vacinas genéticas, né, de RNA e DNA, já vinham sendo trabalhadas e desenvolvidas, principalmente depois do advento da primeira grande epidemia de coronavírus, a SARS, duas décadas passadas, e a primeira vacina, de fato, né, licenciada com essa tecnologia, então, a vacina contra a Covid. Esse modelo de desenvolvimento de vacinas, então, tradicionalmente, é um processo, aqui como apontado nesse quadro acima, na parte de cima do quadro, é um processo que ele é lento, leva vários anos, são períodos sucessivos e sequenciais de desenvolvimento, iniciando pelos estudos e desenvolvimentos pré-clínicos, e depois avançando para as etapas clínicas, estudos de fase 1, 2 e 3 sucessivamente, para depois, então, ir para o processo de licenciamento e ampliação da escala de produção, com produção de escala e distribuição e registro. No modelo pandêmico, que está apresentado aqui na parte abaixo da figura, a gente vê um overlap, né, então uma sobreposição de etapas, exatamente com essa tentativa de tentar agilizar esse processo e tentar, de fato, fazer com que esse processo, através da ampliação da escala de produção já durante as etapas de desenvolvimento clínico e dos estudos de fase 2 e 3, sejam antecipadas, permitindo, então, uma vez licenciada uma vacina, após a aprovação dos estudos de fase 3, uma escala de produção ampliada com distribuição e disponibilidade da vacina de maneira rápida. Então, isso aconteceu, isso implica investimentos de risco, porque nem todas as vacinas que entram em etapas de desenvolvimento clínico, de fato, a finalizam e são aprovadas, mas foi o modelo e é o modelo necessário em momentos de pandemia ou de emergências de saúde pública para se permitir o desenvolvimento e a disponibilidade rápida de vacinas. Existem inúmeros desafios nesse processo que eu queria rapidamente tentar apontar aqui, desafios em relação ao desenvolvimento, à produção, desafios relacionados ao acesso, ao processo de registro e licenciamento das vacinas, que é um processo demorado e extremamente difícil e rigoroso, ao desafio relacionado à definição de estratégias e políticas de vacinação baseadas em evidência, e também aos desafios logísticos operacionais em relação à distribuição, operacionalização de campanhas de vacinação, comunicação, e mais recentemente, o combate à hesitação perante a vacinação para se, de fato, conseguir altas coberturas. Então, vou tentar rapidamente apontar como que foram suplantados alguns desses desafios ou estratégias propostas e consideradas agora, passado, né, quase 2 anos do início da pandemia, 1 ano e meio, que permitiram a suplantação de alguns desses desafios. Entendendo que a gente está numa situação, eu gosto de sempre frisar essa linha do tempo, que eu tenho ela mentalmente comigo, mas eu gosto também de contextualizar quando a gente conversa sobre o assunto, que a gente está hoje
né, passados, então, 19 meses do início da pandemia, a gente teve um processo absolutamente inédito do ponto de vista de rapidez, quantidade e celeridade no processo de desenvolvimento e produção de vacinas. Então, em meados de março, né, a OMS declarou a pandemia, uma semana depois já tinha uma primeira vacina candidata a entrar em avaliação clínica em humanos, em fase 1. No final de 2020, a gente já tinha a primeira vacina registrada e licenciada, e daí se sucederam muitas. Em janeiro, o Brasil inicia a vacinação contra a Covid, vários países do mundo iniciaram um pouquinho antes, em novembro, dezembro. E agora, né, dados atualizados na semana passada, dia 8 de novembro, hoje, dia 8 de novembro, desculpa, a gente tem 23 vacinas de Covid sendo utilizadas no mundo, 7 bilhões de doses administradas, e a gente já está discutindo uma série de questões operacionais e estratégicas que são de extrema importância em relação a como a gente vai fazer a transição dessa pandemia para, eventualmente, uma endemia. Então, avaliando efetividades e impactos, considerando esquemas heterólogos, considerando a evidência para subsidiar ou não e para quem terceiras doses, vacinação de crianças, entre outros. Então, o primeiro aspecto fundamental que eu gostaria de frisar é a importância, do ponto de vista global, de uma articulação, cooperação, para juntamente definir perfil dos produtos alvo a serem desenvolvidos, a serem almejados pelos setores produtivos de pesquisa, e desenvolvimento e investimento de maneira articulada e colaborativa. Então, eu queria trazer aqui rapidamente uma lembrança de que em março, né, foi declarada a pandemia, já em abril, através de uma série de consultas públicas internacionais com diversos parceiros e stakeholders, foi definido pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com todos esses entes estratégicos, né, instituições envolvidas e grupos de pesquisa, o que a gente chama de TPP, que é o perfil do produto alvo, do inglês Target Product Profile. Isso eu acho que é muito importante porque mostra a importância de uma meta, né, mínima de perfil do produto a ser objetivada, a ser atingida, que foi, então, trabalhada por todos os grupos de pesquisa e todos os desenvolvedores de maneira consensual. Então, foi definido naquele momento como deveria ser, ou qual era o perfil mínimo que essa vacina deveria ter, né? Então, ela deveria poder ser utilizada para todas as idades, claro, avaliando isso de forma paulatina e crescente, deveria poder ser utilizada em populações de risco, sem contraindicações muito importantes, deveria poder ser co-administrada com outras vacinas, deveria ser termoestável, deveria ser, obviamente, segura e sem eventos adversos significativos, deveria ser viável em frascos multidoses e deveria ter pelo menos 50% de eficácia, e naquele momento foi definido esse 50% de eficácia contra doença sintomática, não necessariamente doença grave, não óbitos, doença sintomática. E naquele momento foi almejado uma proteção de pelo menos 1 ano, embora quando se defina isso, quando se registra as primeiras vacinas, a gente ainda não tem conhecimento da duração do período de proteção da vacina, agora que a gente tem evidências nesse sentido. Bom, não vou passar pelas tecnologias que a gente tem para vacinas de Covid, mas só relembrar que a gente tem, então, basicamente, e aí agora na data de hoje, a gente já tem várias vacinas de cada uma dessas tecnologias desenvolvidas. Então, a gente tem as vacinas tradicionais, né, as vacinas de vírus inativados, as vacinas de vetores virais replicantes, que é a vacina de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, utilizada aqui no Brasil, a vacina inativada, a vacina Coronavac, Sinovac, utilizada também aqui no Brasil, as vacinas de ácidos nucleicos, então a vacina de RNA que a gente utiliza no Brasil, a vacina da Pfizer, e as vacinas proteicas, de subunidades proteicas ou partículas vírus-like, algumas delas sendo agora registradas e utilizadas em alguns dos países, ainda não no Brasil. Queria reforçar, não vou entrar em muito detalhe sobre isso, a Suene vai abordar especificamente o tema do financiamento, mas a importância do financiamento público, privado e sem fins lucrativos, né, de consórcios
governamentais e sem fins lucrativos que foram fundamentais para esse processo de desenvolvimento, e alguns deles ligados a governos, como o governo americano, o governo inglês, governos europeus, e também chamando atenção para o CEP, que é a aliança, a coalição para preparação de emergências, que vem trabalhando o desenvolvimento de tecnologias para o desenvolvimento de vacinas para emergências em saúde pública. E isso nos trouxe num cenário atualizado agora, no dia 5 de novembro, em que a gente tem esse número grande de vacinas já em utilização, registradas e licenciadas em vários lugares do mundo, e a gente tem ainda centenas de vacinas em desenvolvimento, tanto em etapas pré-clínicas, como a gente vê aqui no canto à esquerda dessa figura, quanto várias vacinas em fases de 1, 2 e 3, em desenvolvimento. Então, a gente já está vendo agora a segunda geração de vacinas aparecendo, a gente vai ter seguramente a terceira, a quarta geração de vacinas, com muitas vacinas de desenvolvimento um pouco mais lento do ponto de vista tecnológico, como as vacinas de subunidade proteica e de partículas vírus-like, agora chegando nas etapas de fase 3 e ainda muitas em desenvolvimento pré-clínico. Uma outra questão bastante importante é a harmonização e facilitação do processo regulatório de registro e da definição de estratégias de vacinação e acesso global das vacinas. São questões talvez um pouco operacionais, mas que são fundamentais para que o desenvolvimento acelerado de fato culmine no acesso às vacinas pelas populações e na rollout, né, no início das campanhas de vacinação, com estratégias baseadas em evidências no mundo inteiro, que é o que se fez e ainda se faz necessário para, de fato, conseguir mitigar essa pandemia e passarmos para uma próxima etapa. Essa figura também atualizada no dia de hoje traz, então, o número de países relatando o uso de cada tipo de vacina aqui por tecnologia, né, por plataforma tecnológica. Então, a gente vê aqui aproximadamente 250 países utilizando vacinas de RNA, um número ainda maior de países utilizando as vacinas de vetores virais aqui em laranja, e também um número bastante significativo em verde de países utilizando as vacinas inativadas. Mais recentemente, alguns países registraram, licenciaram e iniciaram a utilização de algumas vacinas de proteicas, né, de subunidades proteicas. Então, essa ampla utilização, disseminação e processo de registro das vacinas ocorreu também com o apoio, né, e articulação global. Aí eu tenho um certo viés, porque eu participo desses processos, de alguns desses processos, né, mas a importância de agências multilaterais técnicas, como a Organização Mundial da Saúde, e processos internacionais de avaliação, registro e recomendação estratégica do uso de vacinas. Então, eu gostaria de salientar 2 aqui, que são processos bastante importantes. Um é o processo de recomendação e elaboração de estratégias e políticas vacinais para cada vacina. O grupo de trabalho de Covid foi estruturado em maio de 2020, e já naquela época começou, então, a elaborar propostas e recomendações no sentido de priorização de grupos a serem vacinados, e entre outros, até hoje, a recomendação específica de uso e estratégias de vacinação para cada vacina. Então, isso é do Grupo Estratégico de Expert em Vacinação, do SAGE, da Organização Mundial da Saúde. O outro grupo é o grupo de pré-qualificação. Então, é um processo regulatório que já existe para todas as outras vacinas, né? É um processo que requer a aprovação regulatória da OMS. Todas as vacinas que são comercializadas e utilizadas pelo mundo através de fundos internacionais, como o fundo da OPAS, fundo da Unicef, Gavi. E esse processo existe, então, são processos específicos para cada vacina, foi conformado, né, então, o processo de pré-qualificação para vacinas Covid em particular, e até o dia de hoje, aliás, a última vacina foi a Bharat Biotech, que foi, então, incluída e pré-qualificada pela OMS no dia 3 de novembro, na semana passada. A gente tem essas 7 vacinas já pré-qualificadas pela Organização Mundial da Saúde.
Esse processo de pré-qualificação e estruturação de um arcabouço regulatório facilita também o processo de agências nacionais regulatórias em diversos países do mundo. Por fim, em relação também a aspectos e estratégias multilaterais, o COVAX, que é o pilar de vacinas do acelerador de tecnologias de Covid, chama ACT, que é uma parceria entre a Organização Mundial da Saúde, a Aliança Global para Vacinas e CEP, para disponibilizar tecnologias de maneira equitativa durante a pandemia. E o COVAX é o braço, então, de vacinas especificamente. Tem também o braço de diagnósticos, o braço de terapêuticas e o braço de vacinas. E o mecanismo COVAX, embora ainda tenha diversas dificuldades, a gente vai chegar lá, é um mecanismo de colaboração multilateral que prevê, né, que previa na sua instituição, até o final de dezembro desse ano, a distribuição de vacinas para pelo menos 10% 10 a 20% da população mundial. Então, tem um mecanismo misto de financiamento, através do qual os países que não conseguem comprar ou produzir recebem vacinas através de um mecanismo de financiamento que foi utilizado para outras vacinas, novas vacinas que foram introduzidas em países Gavi nas últimas décadas, chama Advanced Market Commitment, o AMC, e países que podem financiar e comprar suas próprias vacinas, o Brasil um deles, aderiram, muitos deles, né, aproximadamente 80 países, aderiram ao COVAX, então comprando, né, uma compra antecipada também, opções em um portfólio de vacinas possíveis que o COVAX oferece. Então, essas são as vacinas do portfólio COVAX atualmente, algumas já pré-qualificadas e algumas ainda em desenvolvimento, e é através do COVAX que os países mais pobres do mundo, né, e países em desenvolvimento que não têm capacidade de comprar de maneira bilateral, conseguem, então, receber as vacinas. E é importante frisar que, embora a gente tenha esse mecanismo COVAX, a inequidade ainda é patente. Aqui a gente vê o percentual de indivíduos vacinados com pelo menos uma dose, e aqui as bolas, né, nessa figura são países, por níveis socioeconômicos, então aqui à esquerda em azul os países com o menor nível de desenvolvimento, socioeconômico não, nível de renda, né, então países mais pobres aqui, países mais ricos aqui à direita, então a gente ainda tem uma inequidade muito importante nesse processo de distribuição e acesso às vacinas. E para finalizar, queria falar um pouquinho, então, de pesquisa e desenvolvimento e acesso às vacinas no mundo e no Brasil. Então, a importância do processo de pesquisa e desenvolvimento e como está esse cenário no Brasil. Então, a gente ainda já vimos, tem uma série de vacinas em desenvolvimento, uma próxima geração de vacinas que vai ser disponibilizada aí nos próximos meses e ano. A gente ainda tem uma concentração muito grande de desenvolvimento e de pesquisa e de produção também concentrada nos países do hemisfério norte, mais especificamente América do Norte, Ásia e alguns países da Ásia e Comunidade Europeia. E no Brasil, a gente teve, então, acesso às vacinas através tanto de compra bilateral, quanto de mecanismos multilaterais, mas também parcerias com produtores internacionais. Então, foram feitos acordos de transferência de tecnologia, com compras de risco, iniciando um processo de invase e finalização local, até já avançando por transferência total da tecnologia para a produção local dessas vacinas. E aí, particularmente, duas vacinas, a vacina da Oxford AstraZeneca em parceria com a Fiocruz e a vacina da Sinovac em parceria com o Butantan. Esses modelos seguem modelos de transferência tecnológica de biofármacos que já existe, já está estruturado no Brasil, como modelo de política pública de transferência de tecnologia do parque de tecnologia em saúde das últimas 2 décadas, principalmente. E seguiram, e aqui em particular os critérios considerados para esse processo, para se identificar o produto-alvo, as parcerias possíveis e se, de fato, investir nesse processo para cada uma das vacinas.
Só para finalizar, queria reforçar, então, que a produção nacional de vacinas e desenvolvimento de vacinas COVID no Brasil tem um desenvolvimento de vacinas em fase pré-clínica, então, grupos fortes de pesquisa desenvolvendo pesquisa e desenvolvimento para vacinas em andamento. No entanto, a gente tem um parque produtivo ainda escasso, um complexo de produção em ciência e tecnologia que ainda é incipiente e não maduro o suficiente, então não adianta apenas desenvolver o produto e ter grupos de pesquisa básica e de desenvolvimento forte, mas não ter todo o processo produtivo estabelecido. Então, reforçando a importância de investimento em ciência e tecnologia do parque produtivo de saúde como política de Estado, com apoio, né, obviamente, da sociedade, transcendendo governos, que é um investimento, de fato, a longo prazo e que requer décadas para ser estruturado, a exemplo de outros países que fizeram isso nas últimas décadas. Aqui só uma lista das inúmeras, acho que são 18, as principais vacinas em desenvolvimento nas suas várias etapas clínicas e financiadores principais em desenvolvimento no Brasil. E só para finalizar, esse é meu último slide, esse é um artigo do Lancet de março desse ano, reforçando e analisando a evolução dos ecossistemas globais de pesquisa e desenvolvimento principalmente na última década, reforçando exatamente a importância dessa comunicação entre a pesquisa básica e a pesquisa translacional, né, entre a importância de ter infraestrutura de manufatura, de produção disponível para se permitir esse processo todo, né, de desenvolvimento e produção, da importância de se ter mecanismos regulatórios claros e de estratégias de compra e distribuição equitativa também definidos para se permitir, então, todo esse processo de maneira eficiente, de maneira rápida e garantindo qualidade e sempre baseado em evidências do ponto de vista global. Eu finalizo com as principais lições e algumas possíveis perspectivas futuras, que, na verdade, revisitando algumas das questões apresentadas em relação à importância da inovação no financiamento, que a Suelen vai mencionar, articulação e colaboração institucional para pesquisa e desenvolvimento, políticas de pesquisa e desenvolvimento em nível nacional continuado e, né, ressonando com o nível global e harmonizando com essa coordenação global, e a importância de estratégias e políticas de vacinação também de maneira continuada, sempre baseada em evidência, com estratégias de comunicação e transparência para, além da produção e da implementação da vacinação, a gente conseguir, de fato, altas e coberturas e de maneira continuada, que é o que a gente precisa para superar essa pandemia. Obrigada. Cris, muito obrigada. Eu acho que tu trouxeste vários pontos que a gente acompanhou como sociedade, né? Não foram só questões de pesquisa, mas o impacto disso que teve na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos depois abordar um pouquinho aí a tua experiência e a tua fala, mas eu vou pedir para a Suelen fazer as suas considerações. Pode ser, Suelen? Primeiro, obrigada pelo convite, fico muito honrada de estar participando dessa mesa tão distinta e queria parabenizar pelo tema, é um tema bem inovador e desafiador para os palestrantes, mas eu vou tentar compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Uhum. Só eu vou tentar minimizar aqui. Enfim, mais uma vez, o meu tema é a interação, uma maior interação entre a academia e a indústria. E nas perspectivas iniciais, do meu ponto de vista da interação acadêmica, eu dividiria em 3 grandes aspectos. O primeiro sendo pesquisa e desenvolvimento clínico, colocado pela Cristiana aqui muito bem até o momento, tanto da pesquisa básica quanto do desenvolvimento clínico em si.
E isso a gente está falando até o licenciamento. O segundo grande aspecto eu colocaria como o ciclo de vida do produto, o que tem a ver com do reposicionamento desse produto a novos registros e suas atualizações. E da capacitação de pessoal, ou seja, treinamento de pessoal e educação. Detalhando um pouco em relação ao desenvolvimento, tanto clínico, da pesquisa básica ao desenvolvimento clínico, do meu ponto de vista, quais seriam os gaps da academia? Eu diria que o estabelecimento de um portfólio de antígenos com foco internacional, globalizado e rentável, a previsão do ciclo de vida desse produto e do seu impacto, financiamento insuficiente para se desenvolver um produto candidato até o licenciamento, mas, em geral, o que a gente vê é até mesmo a fase 1. É difícil passar, uma pesquisa acadêmica, passar de fase 1 sem o que a gente chama de in-licensing ou uma parceria. A falta de experiência no estabelecimento de uma execução de plano de desenvolvimento e até mesmo, pelo que a Cristiana já colocou, um TPP integrado dos produtos, e visando também a parte comercial e regulatória internacional. Quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto, a gente não pode pensar em só desenvolver para licença nacional, mas também a nível globalizado, que tem um impacto regulatório internacional. Estabelecimento de colaborações e redes internacionais, e que, em geral, a gente vê essa rede mais acadêmica, universitária, com consórcios, colaborações científicas, e não passam disso, mas a gente tem que pensar no estabelecimento do que também já foi falado, do desenvolvimento translacional e da produção, registro e produção e inserção desse produto nos diferentes mercados e de suas necessidades. E, principalmente, na análise pública de patentes e preços para todo esse portfólio. E, além disso, na obtenção e manutenção dessas patentes. Focando um pouco em vacinas, o desenvolvimento de vacinas ele é bem desafiador, ele é caro, mas ele vale o esforço. Então, como o pai da Bíblia de vacinas já disse, Stan Plotkin, com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade, nem mesmo os antibióticos, teve um impacto tão grande na redução de mortalidade e crescimento populacional. Eu acho que exemplo disso foram os últimos 2 anos, né? Detalhando um pouco a estratégia de um portfólio, que foi o primeiro bullet point que a gente colocou dentro dos gaps que a gente vê nessa interação academia e indústria, a estratégia de portfólio ela é crítica para a alocação eficaz de recursos. E a pesquisa de vacinas em estágio inicial é um componente relativamente pequeno dos gastos em geral, com pesquisa e desenvolvimento, como a gente pode ver nessa barra verde, aqui, realmente ela é significativamente menor do que as outras barras dos estágios subsequentes, da azul, um estágio intermediário da fase 2, e a barra roxa, que já entra no que a gente tem visto ultimamente, que é provar a eficácia e inserir, registrar e inserir esse produto no mercado, e a gente vê que isso leva a um custo de mais de $1 bilhão. Então, consequentemente, o investimento inicial da indústria, ele é muito grande, ele tem um portfólio muito grande nos estágios iniciais, nessa fase de descoberta. E aí, quando a gente senta para avaliar o portfólio, há uma seleção natural. E essa seleção, ela se confronta exatamente com a inserção de mercado, com a epidemiologia e como a gente vai inserir esse produto no mercado. Entra toda uma parte comercial e regulatória. Exemplificando, o slide anterior, o desenvolvimento de vacinas é um processo arriscado, como também já foi colocado, consome muito tempo e é caro. E aqui a gente mostra que ele leva entre a fase da descoberta ao seu registro, pode-se levar até mais de 20 anos. Em relação a números, a investimento, na primeira fase, entre 10 e 20 milhões, na fase de descoberta,
entrando na fase pré-clínica e fase 1 até 100 milhões, e é nessa fase, em geral, em que começa essa interação em que a indústria, a Big Pharma, tem interesse de fazer o seu in-license, ou seja, a aquisição ou a parceria, né? Por quê? Porque já existem menos riscos, começa a se mitigar os riscos. As fases subsequentes, que são a fase 3 e o licenciamento, podem se levar até US$ 1 bilhão. Então, sim, chega a ser impossível para a vida acadêmica, para a universidade, pensar em ter um portfólio de mais de um produto, em que um produto só se tem como estimativa mais de US$ 1 bilhão para o seu desenvolvimento. Exemplificando o mercado global de vacinas e o que causa esse crescimento, e a gente sabe que tem uma flutuação bastante grande ao longo das décadas, quais seriam os aspectos que influenciam nesse crescimento? A expansão dos programas nacionais de imunização, inclusão de mais antígenos, o uso em populações não pediátricas, como populações especiais, populações de grávidas, populações imunocomprometidas, mas principalmente de adulto, em que a vacinação em adulto vem avançando bastante, adolescente, adulto e do idoso. Além dos esforços da indústria em marketing, em vendas, em tentar criar blockbusters, o que são blockbusters, produtos em que tenham um forecast de vendas de mais de US$ 1 bilhão. Quais seriam os principais determinantes nesse cenário de vacinas? Como a gente já falou, a oportunidade comercial ela tem que ser pensada desde o início, e sempre ligada à oportunidade, ou seja, à estratégia regulatória, como é que você vai registrar esse produto nos diferentes mercados, financiamento, e não só o financiamento, doação, mas também quem vai comprar essas vacinas, a política, a vontade política, as opções que está ligada às opções nacionais, né? Eu acho que todos os países, a gente sabe, e vários presentes aqui fazem parte de comitês de imunização que aconselham os países a terem um ranking de prioridades de inclusão das vacinas em seus mercados e programas de imunização. A inovação tecnológica, não só do produto, mas também de processos. E a inovação científica, que está muito baseada em epidemiologia e imunologia. Detalhando um pouco as considerações comerciais e técnicas, dentro da parte comercial, o que se leva em consideração? E é algo que dentro da academia, da universidade, a gente não pensa. É o volume que vai se precisar, então se tem um acesso de mercado, então volume que se precisa, o tipo de apresentação que você vai precisar para os diferentes mercados, e isso tudo é custo, o preço desse produto e de suas diferentes apresentações para os diferentes tipos de mercados, como foi colocado muito bem pela Cristiana anteriormente, você pode vender para país, você pode vender para fundos, então tem um tier pricing aí que a gente vivencia, e a habilidade de inserção desse produto nos diferentes mercados. Além das suas parcerias. Em relação à parte técnica, a gente contempla não só a imunidade natural, mas como a gente potencializa essa imunidade natural, como é que a gente dá sinergia a isso, utilizando adjuvantes e etc. A adaptação do patógeno, que é o que a gente tem visto com o COVID, a gente tem uma mutação, então como é que o produto se adapta a isso, o quanto custa isso e se é viável isso, e o desenvolvimento clínico em si. Como é que se financia isso? E eu acho que esse é um ponto em comum para os diferentes países, grupos de países, tanto dos mercados desenvolvidos como os dos low e middle income countries, e o financiamento vem sempre de seguradoras, governos, tanto de governos nacionais, federais ou estaduais, doadores privados, licitações públicas, diferentes fundos, como já foi citado, Gavi, consórcios e NGOs.
Em se pensando em programas de desenvolvimento de vacina em geral, eu tentei dividir aqui em 3 grandes bolsões, né? 3 grandes instituições. A Big Pharma, a farmacêutica, as empresas de biotecnologia e os mercados emergentes. E o que a gente vê aqui na última década, de 2007 a 2017, é o crescimento significativo das small biotechs, das empresas de biotecnologia, quando comparados com a Big Pharma e dos emerging markets. E essa oportunidade vem muito do nicho criado e que a academia tem realmente participado, contribuindo muito nas diferentes áreas de inovação, mas não só na inovação de tecnologia, mas também o que a gente viu ser muito necessário nesses últimos 2 anos, de estoque e entrega desse produto. Então, quando a gente contempla, não é só a tecnologia inovativa, mas também como você acondiciona isso e como isso vai chegar num país na África que tem uma rede desajustada, vamos dizer assim, não como a de países desenvolvidos. Exemplificando mais uma vez, nas últimas 3 décadas, a nível de inovação e entrega de produto, em azul a gente tem as grandes farmacêuticas e em verde e vermelho, biotechs e academia. Então, o que a gente vê muito claro nesse slide é um impacto bastante visual, que nas últimas décadas a inovação veio realmente da universidade, da academia e das biotechs. Essas novas tecnologias tiveram um impacto muito grande vindo da academia e biotechs, e eu acho que nesses 2 últimos anos nós vimos que a primeira vacina a ser registrada, ela foi de uma tecnologia de RNA mensageiro. Essa tecnologia ela foi inventada por um grupo da Universidade de Tübingen em Mainz, né? Seguida de uma técnica de vetor viral pela Universidade de Oxford, e eu cito uma terceira, que é uma tecnologia de VLP, que nós vamos ver abaixo da vacina de HPV, a exemplo, que veio de um instituto de design de proteína de Seattle. E esse próximo exemplo da pesquisa básica acadêmica até a vacina, eu acho bastante interessante, porque a gente mostra aqui o link entre, ou seja, a associação entre a identificação de um antígeno, o HPV, e o link com a doença, o câncer cervical, que ganhou o prêmio Nobel, que veio da Universidade de Heidelberg, e ao desenvolvimento da tecnologia para abordar essa doença, a prevenção dessa doença, que foi a tecnologia de VLP da Universidade de Queensland, mas aí chegou realmente no desenvolvimento e comercialização, e aí precisou-se da grande indústria, e houve uma parceria dentre as diferentes vacinas com a Merck e a GSK. E voltando ao que nós já abordamos, mas rapidamente, só para salientar, o dilema da academia foi, mais uma vez, insuficiente financiamento para que essa vacina, esse desenvolvimento chegasse ao seu licenciamento. É bastante interessante quando a gente olha para o nosso futuro próximo, entre 2019 e 2024, em relação aos próximos lançamentos, a gente não vê a Big Pharma nesse cenário. Se nós olharmos a coluna esquerda, nós vamos ver que o que está presente aqui para os próximos lançamentos em relação a vacinas de doenças infecciosas preveníveis seria realmente da academia ou de pequenas biotechs, Moderna BioNTech, CureVac, Emergent, Novavax e Valneva. Então, a gente não vê a presença da grande farma. Mais uma vez, a inovação e o desenvolvimento vindo dessas outras instituições. E não só na área de doenças infecciosas, mas se nós olharmos em vacinas em desenvolvimento desse pipeline para doenças oncológicas e também de sistema nervoso central, nós vemos mais uma vez
nós não vemos a presença da grande indústria, à exceção da Johnson & Johnson e da Novartis. O que nós vemos aqui é a presença acadêmica e, mais uma vez, das small biotechs, que, na sua maioria, também são spin-offs de universidades. O último ponto que eu coloquei no início foi capacitação de pessoal, né, o ensino, porque para a gente continuar e crescer e sair do degrau que a gente está hoje a nível de instituição acadêmica e tentar chegar até o licenciamento, ter isso de uma forma mais global, precisamos de um investimento da indústria. E com a criação, há cerca de 15 anos, do primeiro mestrado do Instituto de Saúde Global na Universidade de Siena, para a manutenção desse portfólio acadêmico e desses cursos pioneiros, nós realmente precisamos de um investimento bastante grande de instituições supranacionais, tipo CEP, Melinda Gates, a FI, entre outros, mas da indústria. Com esse investimento, já há 15 anos, a gente vem treinando futuros líderes em diferentes áreas, dentro de desenvolvimento e pesquisa, e também doenças infecciosas. Já treinamos mais de 900 alunos, não só no mestrado em vacinologia e em drug development, mas em cursos de atualização e doutorado. E a ideia é realmente tentar globalizar isso, não deixar que a capacitação de pessoal seja impeditivo para o crescimento dessa parceria e que a gente possa, com isso, povoar não só os centros de excelência que a gente queira desenvolver a nível acadêmico ou de parceria, mas também muitos desses alunos estão indo para a indústria, e seria o pioneirismo na educação globalizada, desenvolvendo cursos que sejam realmente tailor-made, ajustados para uma educação regional e local a nível nacional, usando talentos e desenvolvimento o desenvolvimento de talentos locais da cátedra local nessas áreas de desenvolvimento, tomando a liderança na educação e treinamento e desenvolvendo parcerias novas e locais para que isso tenha uma sustentabilidade na educação global e na saúde global. Finalizando, eu gostaria de sumarizar a participação da academia em relação ao desenvolvimento de vacinas, e eu acho que sempre termina em inovação. Qualquer ângulo que a gente olhe, isso termina em inovação, e que seria capacitar e estabelecer processos, métricas e mentalidade de indústria, parcerias internacionais desde o início, inicialmente, buscar financiamentos locais e internacionais, como, por exemplo, via CEP, Gates Foundation, Wellcome Trust, GHIT, right? Investidores de riscos locais, patentes e royalties, isso tem que ser pensado desde o início, e um grande exemplo disso é o spin-off da academia, criando uma empresa de biotecnologia, que, a exemplo, é a BioNTech. Há 15 anos ela era um sindicato da Universidade de Mainz, que criou uma nova tecnologia, e desde então, desde a Covid, ela é a terceira maior empresa farmacêutica alemã. E eu gostaria de finalizar realmente com uma das contribuições que a gente teve nesses últimos 2 anos, que foi trazer esse estudo para o Brasil, que viabilizou, da vacina de vetor viral de Oxford, que viabilizou essa transferência de tecnologia para o Brasil. Obrigada. Svea, muito obrigada pelas suas considerações. Cada slide eu fui anotando várias perguntas, então acho que é um mar de oportunidades para a gente estar conversando. Mas vou pedir então para o Bruce compartilhar conosco a sua experiência do que foi desenvolver pesquisa aí durante esse período, uma visão epidemiológica ou clínica epidemiológica. Bom, boa tarde, espero que está enxergando a tela. É um prazer estar presente nesta apresentação, e vamos virar o foco um pouco
de vacinas a nossa segunda grande arma no confronto da Covid. Então, eu vou falar sobre a questão das máscaras, mas eu gostaria de falar um pouco mais também sobre o paradigma da investigação epidemiológica, de evidências epidemiológicas para apoiar nossas decisões clínicas e populacionais. Foco aqui, obviamente, populacional. Então, máscaras são chatas, todos nós sabemos isso, tendo usado elas por meses agora. Vale a pena utilizá-las. Então, tentando deixar a questão política por fora e focando numa questão mais técnica, nós temos essa questão em ambiente comunitário, onde a transmissão em grande parte acontece, o uso de máscaras previne a transmissão do SARS-CoV-2. Então, quais são as evidências para isso? Então, vamos pensar um pouco sobre como nós construímos nossas evidências. E esta vem de um artigo bem interessante publicado por Ogilvy e colegas faz um ano, mais ou menos. E na primeira parte dela que estou mostrando aqui, embora focado em saúde pública, é nossa abordagem tradicional da medicina baseada em evidência, que nós temos alguns indícios que algum procedimento, terapia vai funcionar. Ela vem sendo desenvolvido e testado em vários estudos pré-finais, digamos, até que chegamos ao ponto de fazer um ensaio clínico randomizado e avaliar a evidência e, em função disto, agir, introduzindo frequentemente uma nova fármaco, um novo procedimento dentro da clínica, e eventualmente dentro da área de saúde pública, quando ela é juntado com a questão do contexto político e econômico. Às vezes, não conseguimos chegar no ensaio clínico randomizado e precisamos fica a nível dos estudos do caso controle e cohort, basicamente. Mas esta é a abordagem e ao longo dos últimos 30 anos agora, nós temos desenvolvido uma abordagem de medicina baseada em evidência que avalia o nível da evidência na base desse paradigma. O melhor exemplo disso, que é ficando cada vez mais hegemônica, é aquela do Working Group Grade, onde elas têm 4 níveis de evidência, os níveis de evidência do mais baixo a mais alto, inicia com a questão do alinhamento. O ensaio clínico randomizado começa no nível A, os cohorts e casos controle começam no nível C. E dependendo dos fatores que diminuem as limitações dos estudos, o nível da evidência vai baixando e, eventualmente, tem fatores que vai elevar o nível da evidência até que, no final de uma meta-análise e uma análise dos estudos, chega num nível da evidência A, digamos, que diz que os dados são esses e dificilmente vão mudar, podemos confiar nelas, até descendo até o nível D, que é apenas opinião dos especialistas, os estudos muito ruins, que fornecem muito pouca evidência para embasar uma conduta. Bom, então, pensando em máscaras agora, a questão é o que estava conhecido bem no início. Saiu uma meta-análise a partir de uma revisão sistemática feita, eu acho que por um conjunto de pessoas que ao redor do McMaster University, que trouxeram para nós em junho de 2020, via Lancet, as evidências bastante interessantes. Que máscaras, juntando os estudos que estavam disponíveis, apresentaram uma razão de chances ajustada de 0,15, ou seja, uma proteção, uma redução relativa em risco de transmissão de 85%.
Mas esses estudos têm suas limitações. A primeira, apenas uma delas aqui era sobre a COVID, sobre SARS-CoV-2. Os outros sendo de outros coronavírus. E a outra limitação é que a transmissão basicamente acontece na comunidade. Esses estudos, em grande parte, foram feitos dentro dos hospitais, com algumas poucas exceções que não estavam sobre o outro SARS, não estavam sobre o SARS-CoV-2. Então, evidência que apoia o uso de máscaras, mas longe de definitivo. Então, de lá para cá, o que nós temos aprendido? Então, vamos ver primeiro os estudos observacionais, que são mais fáceis a fazer e aparecem primeiro. Então, tem acontecido ao longo da pandemia uma living revisão sistemática viva, digamos, do uso de máscaras, focando, entre outras coisas, na comunidade. A primeira revisão delas saiu mais ou menos na mesma época daquela que eu mostrei antes. Elas ampliaram o leque um pouco, incluindo outros vírus respiratórios, mas quando elas fazem análises, elas estratificam por tipo de vírus. E no início, elas disseram que o evidência de SARS era muito limitado, mas parece que as máscaras podem diminuir o risco do SARS-1. Agora, elas estão no sexto. Em mês que vem, aparentemente, vão publicar sua 7ª atualização. Ela é muito frustrante. Tem aparecido quase nada dos estudos observacionais do valor. Eu estou falando agora dos estudos individuais, onde não estudos ecológicos. A última atualização delas chegaram em julho, chegaram à conclusão que não houve novos estudos entre a 5ª e 6ª e quase não houve estudos entre o 1º e o 6º. E elas disseram que em ambientes comunitários, a força de evidência fica baixo para a associação entre uso de máscaras versus não uso, e uso da máscara cirúrgica versus não uso, e diminuição do risco de SARS-CoV-1. Então, eu não sei se esse é um erro ou eles estão simplesmente dizendo que quase não tem nada para SARS-CoV-2. Mas, de qualquer jeito, os dados dos estudos com unidade de pesquisa individual, aquelas tradicionais nossas, não têm trazido até julho informações que diz muito sobre esse assunto. Bom, nós, na nossa ânsia como epidemiologistas, vamos fazer alguma coisa. Resolvemos, um grupo em Porto Alegre, em Pelotas, resolvemos fazer um estudo de caso controle de base populacional desse assunto. Frente ao fato que o ambiente era muito favorável para fazer isto. O Pelotas começou bem cedo fazendo avaliações de soropositividade na comunidade. E elas aplicaram um questionário quando eles fizeram isto, perguntando sobre distanciamento, e não bem no início, mas no terceiro que eles fizeram, perguntando sobre máscaras também. Elas testaram todo mundo, então nós podíamos pegar pessoas que eram documentadamente sem Covid, ou sem ter tido Covid, para nosso grupo controles. Dentro do SUS, tem notificação obrigatória da Porto Alegre, a Secretaria Municipal estava bem ativo, bem capacitado, e nós pegamos do sistema de notificação delas os primeiros 1.000 e tantas pessoas notificadas. Uma grande fração delas não eram de Porto Alegre, então o número diminuiu
para nosso estudo. E nós, então, pegamos o questionário que foi aplicado nos estudos chefiados pela Pelotas, nos controles, e ligamos para as pessoas que eram notificadas como casos dentro dessa lista. E o que nós achamos? Então, tem vários números aqui, como pode ver, são quase todos iguais. Então, vamos focar só no modelo 3, que fez o ajustamento para tudo que nós podíamos, inclusive questões do nível socioeconômico, questões do tamanho da casa e as questões dos controles básicos dos estudos epidemiológicos. E também nos controlamos para outra coisa que nós fizemos, avaliamos, que era a questão do distanciamento social. E o que nós achamos que é uma enorme proteção por máscaras. A proteção era, a razão das chances era 0,12, então a proteção da 88%. Nosso intervalo de confiança era bem largo, tínhamos apenas 690 pessoas nessas análises, mas não muito longe da 0,15 que foi achado nessa análise inicial que eu apresentei para vocês. Bom, deixa eu só... Queria dizer mais uma coisa aqui. É importante reconhecer que tem limitações no nosso estudo, é um estudo de caso controle, tem importantes questões de viés de seleção, algumas questões de viés de aferição, e sempre tem confundimento não ajustado. Então, este dado tem que ser juntado com os outros dados que nós temos. O problema é que nós temos muito poucos outros dados. Tem uma outra estudo de caso controle que saiu da Tailândia, que mostra uma associação de proteção forte também não tão alta como a nossa. É basicamente isto. Ensaios clínicos. Bom, saiu um ensaio clínico que foi publicado em novembro no Annals of Internal Medicine, da Dinamarca. Eles enlistaram mais ou menos 6.000 adultos dinamarqueses. A intervenção delas era fornecer máscaras com instruções do uso sempre quando fora da casa. Então, eles randomizaram as pessoas metade para receber essas máscaras e usá-los, e os outros para continuar sua vida como normal. Eles fizeram isto, não foi muito claro porquê, em 2 períodos separados, talvez por questões da organização do estudo, e cada período era apenas de 1 mês. Então, eles randomizaram as pessoas, deram as máscaras e 1 mês depois fizeram uma teste de anticorpos. Em algumas situações fizeram o teste da PCR também, mas é uma PCR feito em casa, digamos, o coletado em casa pela pessoa encaminhada. Bom, o que eles acharam? Resultados não muito favoráveis. A taxa de positividade, ou seja, eles testaram pessoas no início e no fim. Então, a taxa de infecção, da incidência da COVID era 1,8%, entre os infectados e os controles era 2,1%, gerando a razão das chances de 0,82, ou uma redução relativa em risco de apenas 18%, ou seja, muito longe. Nossa, era 0,12%, 0,15 era outra, e a meta-análise ia ser 0,82. Bom, mas se eu posso dizer, esse é um estudo que não ajudou, complicou. É um estudo com enorme, mesmo sendo um ensaio clínico, vários problemas importantes. Primeiro, o uso era baixo, a adesão. O teste que eles usaram é um estudo de anticorpos, não é 100% específica. Então, uma das críticas que apareceram na literatura é que é possível que todos os casos diagnosticados durante o período eram falsos positivos, frente à especificidade do teste.
Uma outra coisa interessante, é difícil fazer essas avaliações. O período de tempo era curto demais. Pessoas, é só um mês, leva um certo tempo para os testes ser positivo. Então, pode ter pessoas que foram infectadas antes da randomização, negativo antes na randomização, mesmo infectado, e tornem positivo dentro do período, de uma fração importante. Pode ser nos primeiros 2 meses deste mês de seguimento, pode ter falsos positivos assim. E outra coisa, pode ter falsos negativos, porque como leva tempo para testar positivo, é possível que as pessoas ficarem infectadas, mas, como eu disse, elas fizerem PCR, então o período não era, o problema não era só a questão da anticorpos, que leva bastante tempo, vários dias para tornar positivo, mas mesmo assim, pode ter pessoas que forem infectadas e não forem detectadas, então falsos negativos. E outro grande problema para questões de generalização dos resultados e os outros familiares não forem instruídos a usar máscaras, que é muito diferente do que o que acontece com o uso de máscaras na realidade. Bom, então, esses são ao lado dos estudos da unidade individual. Vamos ver as informações sobre evidências que vêm dos estudos ecológicos. Bom, primeiro, o que é um estudo ecológico? Um estudo ecológico é diferente na sua unidade de pesquisa de um estudo individual. Pode ter coortes ecológicos, pode ser ensaios clínicos ecológicos. A diferença, pode ser caso controle ecológico, a diferença é que num estudo individual, sabe, por exemplo, aqui, os infectados usavam ou não máscaras. No estudo ecológico, sabe a taxa de infecção, tu sabe a taxa de máscaras, mas não sabe se quem infectou estava usando máscara ou não. E por causa disso, esta aspecto de delineamento que abre espaço para confundimento, também para falácia, chamado falácia ecológico. Estudos ecológicos nem entrem na avaliação de níveis de evidência de grade, por exemplo. Bom, então, o que nós temos de evidência epidemiológica, ecológica? Tem muito. Até esta é uma revisão sistemática que foi publicada em agosto, e eu acho que elas checaram informações até junho, então é 6 meses atrás. 21 artigos foram identificados, analisando dados ecológicos para avaliar a questão das máscaras na comunidade. Todos eram sobre SARS-CoV-2, avaliando benefícios em termos de redução em incidência, internação, mortalidade ou alguma combinação disto. Aqui é difícil fazer uma meta-análise disto, porque os desfechos são todos diferentes. Mas essa é uma amostra dos desfechos. Essa eu peguei a lista que é dentro do artigo e peguei os primeiros que dava para resumir. Mas basicamente, por exemplo, eu tenho que correr, então, desculpa, eu estou um pouco atrasado aqui. Deixa-me só dizer que, então, que acharem vários estudos demonstrando, por exemplo, redução ou a maior probabilidade de controlar a transmissão, razão de chances 3,5, diferenças marcantes na taxa de infecções, 1,6, 1,4 em Taiwan versus 19 em Singapura, Taiwan usando máscaras mais frequentes, redução de 15% a 75% ao longo de 20 dias e várias outras. Bom, e tem um ensaio clínico cluster ecológico que saiu recentemente, um estudo muito interessante, feito na Bangladesh, 600 aldeias, 322 mil adultos randomizados por aldeia, do grupo Intervenção ao Controle e Intervenção deu máscaras cirúrgicas ou pano 3 níveis, e estimulou seu uso via marketing social, focando que os líderes de comunidade usavam máscaras e lembretes individuais. Desfecho ecológico, soropositividade nas aldeias, intervenção e controle. Não conseguirem
muito usar máscaras. Eles tinham observadores contando em todas essas aldeias quem estava usando, a fração das pessoas que estavam usando. Aumentou o uso de máscaras em aproximadamente 30%. O que elas acharam? Jogando tudo junto, uma redução de 9% em soropositividade nos grupos de intervenção, uma redução melhor nas máscaras cirúrgicas do que as máscaras de pano, com 3 níveis. Então, uma redução de 11% na transmissão. Limitações do estudo, a questão da baixa adesão, a dificuldade de extrapolar o ganho para situações onde o uso de máscara seria maior, e sempre tem potencial de confundimentos. Bom, em suma, as evidências de apoio para o uso das máscaras vêm principalmente dos estudos ecológicos. Em relação à robustez do conjunto de evidências ecológicas, é bastante maior do que os estudos individuais, e a velocidade de publicação também bem maior. Então, eu acho, bom, agora saindo da questão de máscaras e entrando dentro da questão da metodologia epidemiológica, níveis de evidência, medicina, saúde pública baseada em evidência, eu acho que este é um bom momento para reflexão. Onde entre os estudos ecológicos e nossos níveis de evidência e a avaliação principalmente de questões de intervenções populacionais como máscaras. Nós temos várias outras questões de intervenções populacionais que estão precisando de respostas. Aqui são alguns em relação às doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. O imposto sobre bebidas açucaradas diminuiu seu consumo. Ampliando um pouco, impostos e outras ações podem diminuir o consumo de chamados alimentos ultraprocessados, comprovadamente agora danosos. Como aumentar a atividade física? Ciclovias, academias de saúde, marketing social, outras. Como limitar o consumo do álcool? Restrição da propaganda, aumentar o preço mínimo. Como minimizar o início de fumar tabaco em crianças e adolescentes? Como diminuir o consumo de sódio? Todas questões com potencial impacto populacional de um tamanho semelhante àquelas da máscaras e Covid. E esta tem levado a este artigo aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu mostrei a primeira parte em cima, que é basicamente medicina baseada em evidência, esse paradigma, e agora um paradigma da medicina, o lugar da medicina, da evidências em apoiar questões populacionais. Então, em cima nós temos Research Driving Policy, ou seja, uma prática baseada em evidência. Embaixo nós temos política, Policy Driving Research, ou seja, a prática, uma evidência baseada na prática, ou seja, invertendo os dois. Então, aqui nós partimos do mesmo lugar que evidência observacional. Olha, máscaras parece que funcionam em SARS-1, digamos. É um contexto político-econômico que leva ao desenvolvimento de uma política, ações, aqui mandatos de usar máscaras, que depois precisa de uma avaliação. Então, as evidências é feito após a implementação, diferente daqui em cima. Porque tem governos que mandam usar máscaras e governos que não mandam usar máscaras. Isso poderia ser chamado um experimento natural. E assim nós precisamos fazer uma avaliação desse experimento natural, sintetizar as evidências de nossas avaliações, as avaliações que existem, e volta para fazer um tweaking, uma ajeitação das ações políticas. E a recomendação, essa é sugestões que vêm andando dentro da área da apoio a ações, populações públicas, para vários anos, é cristalizado nesse artigo aqui. Então, essa aí seria uma saúde pública baseada em evidência, o papel da evidências nas questões de políticas e ações públicas.
intervenções públicas. Bom, então, para finalizar, máscaras funcionam. Eu até gostaria de dizer que se acredita numa redução do risco de 85%, aquela achado pela meta-análise, 88% achado para nós, elas têm um papel igual de cortar a transmissão das vacinas. E tem vários países onde o enfoque era máscaras e distanciamento que conseguirem nivelar a transmissão até maior do que vários outros lugares que concentrarem nas vacinas. Então, é uma arma em adição de vacinas que é muito importante. Eu acho que as evidências estão lá, mas são basicamente ecológicas. Então, nós precisamos enxergar que a relação entre evidências e as práticas em saúde pública é fundamentalmente diferente do que na clínica. E pensando nisso, como epidemiologistas praticantes, nós precisamos nos capacitar para conduzir mais estudos ecológicos modernos, porque nós temos muitos recursos agora para esses estudos que não existia 20 anos atrás. Nós temos todo o Big Data. Nós temos, por exemplo, no Brasil, as bases do SUS, e tem bases de exposição, tem que alcançar elas, mas tem a base do Google sobre mobilidade, tem a base do Facebook sobre várias coisas, inclusive o uso de máscaras. E tem, com criatividade, tem outras bases que podem ser identificadas, porque tem dados em tudo, qualquer lugar. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Bruce. Eu acho que a gente tem aí uns 15 minutos para conversar, né? Vou deixar super aberto à vontade. Suen, eu estou com dois... a Suen, a Cris e o Bruce, se quiserem também fazer comentários sobre as apresentações, por favor. Eu tenho algumas perguntas aqui, então eu acho que eu vou conversando. Eu não sei se o pessoal também que está nos assistindo quiser mandar perguntas no chat, por favor, envia aí que a gente vai estar colocando para os nossos palestrantes. Eu acho que, começando um pouquinho com as vacinas, tanto a Suene e a Cris mostraram aí uma trajetória impressionante, né? Durante 18 meses, tudo que foi feito. E aí, Cris, eu ia te perguntar, tu que participou muito desde o início de todas essas coalizões, iniciativas, consórcios, a gente sabe que quem trabalha com vacinas há bastante tempo, essa é uma área muito organizada, é uma área que tem uma interação internacional e líderes globais. Mas quem é que começou esse processo? Tu diria que isso partiu da academia ou isso foi algo liderado pelos governos, pelo sistema de saúde ou pela indústria? Anis, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei se eu vou ter uma resposta única e eu não sei. Eu queria ouvir a Suene também sobre isso, porque a gente tem perspectivas que são complementares. Eu acho que o trabalho de formiguinha é da academia e da indústria, mas o trabalho de articulação e de coalizão, no sentido de financiamento, de trabalhar mais ou menos em paralelo, com metas definidas, e realmente esse trabalho mais de coalizão, que eu acho que é fundamental nesse momento, eu acho que teve um papel muito importante de governo, de alguns governos em particular, com algumas instituições já estabelecidas que já vinham tendo esse papel no passado, como várias delas que a Su mencionou. Então, eu acho que, assim, de novo, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque é a minha perspectiva, talvez seja um pouco enviesada, mas eu acho que o papel da OMS, embora ainda com muitas fragilidades, eu acho que a gente aprendeu muitas coisas que poderiam ter sido melhor, e eu acho que tem que ser revisitadas, mas eu acho que tem também um papel muito importante nesse sentido, né, de talvez trazer todos na mesa e com consultas públicas internacionais, e trazer todos na mesa para conversar no sentido de avançar uma agenda comum, uma agenda de pesquisa, o TPP e uma série de outras coisas, como o arcabouço regulatório, entre outros. Mas eu queria ouvir a opinião da Su também, que eu acho que vai ser complementar. Obrigada.
Não, eu concordo com a Cris, mas eu acho que falando especificamente agora de uma pandemia e de como a gente enfrentou essa pandemia, se o mundo estava preparado, e eu diria que de uma certa forma sim, porque a gente, 2, 3 vacinas conseguiram registros internacionais ainda no ano em que uma pandemia foi declarada, e com tecnologias novas, foi muito por causa de uma coalizão, que foi o CEP, e essa coalizão ela foi criada por causa de uma pandemia, da última pandemia de ébola que a gente teve, em que houve uma frustração muito grande de governos e de organizações supranacionais. Então, os governos, principalmente o governo da Noruega, o governo da Alemanha, o governo do Reino Unido, à época, eles começaram a formar essa coalizão com o apoio de instituições supranacionais que já vinham financiando diferentes pesquisas para a plataforma e para desenvolvimento, mas eles não viam entrega disso, não tinha resultado. Então, essa coalizão foi muito importante, e essas organizações supranacionais, eu diria que são a Fundação Bill e Melinda Gates, o Wellcome Trust, entre outras, mas principalmente essas. Então, eles se juntaram com esses governos e criaram o CEP, né, que é essa coalizão frente a epidemias, mas com inovação. E isso, não obstante, as primeiras tecnologias foram RNA mensageiro e vetor viral, a chegar à luz para a população, havia um investimento muito grande do CEP nisso, e com o CEP vem todo o investimento governamental e dessas outras instituições que a gente já colocou. Carize, deixa eu só fazer um pequeno comentário, já que estou andando aqui muito tempo. Eu me lembro, no início dos primeiros anos da década de 2000, Reinaldo Guimarães, que era envolvido na DCIT e depois secretário da SCIT, tinha essa visão da complexo, não me lembro exatamente o que estava chamado, mas saúde industrial, digamos. E militou muito para criar o que eu acho que todo mundo entende agora é uma necessidade para o Brasil de ter um parque industrial em saúde maior. E uma das coisas que ele sempre dizia é que nós temos o SUS, que é um enorme comprador. Então, nós temos a possibilidade, desenvolvendo insumos, digamos, que nós temos um comprador direto, que minimiza os riscos um pouco. Então, tem um espaço enorme aqui para fazer isso. Obviamente, de lá para cá, menos foi feito do que deveria ter sido feito. Provavelmente, muito foi feito numa abordagem errada. Eu não sei, mas eu imagino que podia ter sido muito mais colaboração internacional no processo do que aconteceu, e talvez uma abertura para mais instituições brasileiras participar. Mas tem um espaço lá que precisamos ocupar de uma maneira adequada. Posso fazer um comentário? Eu acho que sim, a criação ou aumento de um parque industrial é de suma importância, mas ligado a isso, a gente precisa de inovação. Então, o parque industrial hoje existente, a inovação é muito pouca. Então, acho que o investimento em inovação e tecnologia é bastante importante, né? Então, assim, o que a gente tem visto com excelentes instituições que a gente tem, Butantan e Fiocruz, a inovação recente a gente não vê. Ou a gente faz, ou eles recebem transferências de tecnologia, que tem tomado muito tempo, mas a inovação a gente não tem visto. Então, eu acho que sim, o aumento do parque industrial é necessário, mas a gente precisa de investir em inovação. E a inovação que vem da pesquisa básica, da descoberta ao licenciamento, né? O aumento do parque industrial, a gente tem visto que essas instituições supranacionais têm focado muito para tentar abrir esse parque, criar esse parque também na África, que isso vai ajudar a globalização e a produção mundial, né, para a demanda que a gente tem. Nessa linha, Suana, tu falaste, até uma das perguntas que eu tinha, tu
tu colocaste como uma mudança aí de investimento e de aporte das biotechs, né, que surgem da academia e hoje crescendo e se tornando, se não grandes, vão se tornar grandes aí, né, algumas que tu mencionaste. Mas também tem muito aporte internacional de players de não da saúde. Como é que tu vê isso, assim, a gente, é algo para se preocupar ou é algo que a gente tem que abraçar, porque esse vai ser o fundo de financiamento até para a academia conseguir inovar mais? Eu acho que, não, excelente pergunta, mas não é só a gente tem que buscar financiamento, obviamente, e existe financiamento e, sinceramente, eu faço parte, como o Cris também faz, de instituições que dão financiamento, né, e a gente não vê muitos projetos brasileiros. Então, número um, eu acho que o brasileiro tem, a indústria e a universidade e os institutos têm que correr atrás de diferentes financiamentos no mundo, mas a gente também precisa, enquanto academia, se preparar. A gente precisa criar uma infraestrutura para isso e capacitar pessoal nas diferentes áreas, porque desenvolver um produto não é só a parte científica, a gente precisa ir além disso. Então, para você apresentar projetos que tenham uma sustentabilidade e com isso você atrai mais investidores públicos e não, você precisa ter um projeto bem complexo, né? Então, há exemplo, a Universidade de Oxford, por exemplo, ela conseguiu criar, vamos dizer assim, uma mini indústria, não é a única, eu só estou dando esse exemplo, mas assim, a gente tem não só uma unidade dentro desse complexo que desenvolveu a plataforma, né? E daí você consegue trazer o antígeno e desenvolver um produto e investir nisso, produzir o material de pesquisa clínica, ou seja, produzir a sua própria vacina, no caso, e conseguiu chegar até uma fase 3. Mas, para isso, ele já teve investimento dessas outras instituições, mas quando chegou na fase 3, realmente precisou da indústria. Mas, assim, para conseguir esse investimento de chegar até uma fase 3, ela já tem essa mini indústria dentro da universidade, em que ela desenvolve a tecnologia, a plataforma, ela tem o desenvolvimento pré-clínico e clínico, e ela produz o seu próprio material. Então, quando você apresenta um projeto desse para um CEP, para um Gates, etc., você tem um financiamento mais sustentável e de uma maior durabilidade. Bruce, eu não sei se Cris querem fazer um comentário. Eu queria complementar, que eu achei super importante esses aspectos que a Su mencionou. Eu queria comentar que existe uma fragilidade muito grande no Brasil. Eu acho que, a minha opinião, é um dos motivos pelos quais, é claro que é uma coisa muito mais complexa, mas pelos quais a gente vê poucos projetos internacionais. Não existe segurança jurídica. E não existe o arcabouço jurídico no Brasil que permita, por exemplo, essas parcerias de universidades públicas, que são as grandes produtoras, né, de conhecimento de ciência básica e de desenvolvimento e inovação ainda no Brasil, e instituições privadas, parcerias público-privadas ainda são incipientes. Existe também uma insegurança de financiamento a longo prazo, né, esse planejamento e essa garantia de continuidade de financiamento que bom, a gente vê na academia continuamente, né? Mas para o desenvolvimento de inovação, de tecnologia, de um produto como uma vacina, que é um período longo, que precisa dessa sustentabilidade financeira e desse arcabouço jurídico e de segurança jurídica necessária, eu acho que isso é uma grande debilidade. Só um exemplo que eu acho que é ilustrativo, que é importante, por exemplo, no processo de compra e transferência de tecnologia, né, da encomenda tecnológica por parte de Fiocruz da vacina da Oxford AstraZeneca, não existia legislação brasileira pertinente que permitia esse processo com um produto ainda não licenciado. Então, isso aconteceu, precisou, né, a Suelen participou disso ativamente, aí também ajudando a viabilizar isso, mas numa situação de pandemia, uma instituição que fez a encomenda tecnológica com critérios técnicos e tudo mais, conseguiu superar, mas foi um percalço no caminho jurídico muito importante. Então, eu acho que toda essa estrutura organizacional, jurídica, financeira, que dá sustentação para esses processos, precisa ser muito desenvolvida e a médio e longo prazo no Brasil.
Se eu puder complementar, desculpa, tem tudo a ver com o que a Cris falou, é uma oportunidade muito grande que a gente tem agora. Por quê? Porque você vê que o Big Pharma, as grandes indústrias, elas não chegaram até agora com uma vacina. E o que a gente está vendo? A GSK, a Merck investindo nas vacinas de segunda geração, se é assim que a gente chama. Mas, enfim, elas preferem investir numa biotech, como, por exemplo, a GSK agora investindo 380 milhões para desenvolver uma vacina de segunda geração na CureVac. Ou, por exemplo, a Merck investindo na Moderna. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem agora de se criando uma infraestrutura, esse arcabouço que é complexo, dentro desse cenário acadêmico, universitário, etc., eu acho que para o futuro, acho que a gente começa a existir aí. E a gente não vê isso hoje aqui. Ou a gente tem os institutos e a academia que desenvolve a molécula e não tem dinheiro para levar esse antígeno para a produção de um primeiro produto, e aí parou tudo, não chegou nem à fase pré-clínica, ou a gente tem a transferência de tecnologia. Esse gap entre uma coisa e outra é o que a gente tem essa oportunidade agora de montar. E aí, será que um pouco a fala, e não politizando, mas trazendo uma reflexão, tanto saúde quanto ciência e tecnologia, no Brasil, eu acho que a gente ficou tanto vinculado a governos e não política de Estado. Nós temos um programa PNI maravilhoso, né? E que teve seus problemas agora durante a pandemia. Tem como tentar achar um equilíbrio de desvincular isso um pouco dos governos e se tornar algo mais permanente e duradouro? Como é que se vê essa relação? Sem resposta. Eu vou arriscar, dar umas ideias aqui. Eu acho que a gente tem exemplos de vários países que criaram, a partir de instituições governamentais, instituições supragovernamentais. Então, exemplos que, por exemplo, o NIH, por exemplo, o CDC, por exemplo, e vários outros, na Europa também tem vários exemplos desses. Então, eu acho que existe também, de décadas atrás, o Bruce deve ter acompanhado isso mais de perto também, a tentativa de transformar, por exemplo, a Secretaria de Vigilância em Saúde em algo semelhante ao CDC. É aí que se insere o PNI, né? Então, como se fosse uma agência de saúde pública com um pouco mais de neutralidade em relação a governos, né? E é uma agência de Estado, como a Anvisa é hoje em dia. E mesmo assim tem enfrentado dificuldades, mas tem essa, não vou dizer que é uma neutralidade, mas tem um pouquinho de distanciamento do político, né? E consegue ter, do ponto de vista institucional, organograma e legislativo. Então, eu acho que talvez algo nesse sentido, mas não sei, queria ouvir os colegas também. Houve uma certa tentativa de fazer isso, também, eu acho, liderado por Reinaldo, e queria criar um NIH brasileiro, mas também, quando entra nas forças políticas, ela não sai. Mas eu acho que é um debate que a gente também tem que aprender com essas oportunidades, né? Com esses momentos. Já que a Cris arriscou, eu vejo a coisa assim, estou tentando ser mais pragmática. Acho que se a gente quer sair da onde a gente está, a gente tem que arriscar. Então, eu acho que a competitividade é tudo nesse cenário. E hoje a gente tem essa interseção que você colocou, porque os nossos produtores são governamentais, né? Então, eu acho que a competição privada, a gente tem que ter uma competição, a criação de um produtor local privado. E eu acho que isso vai trazer mais investimento e inovação também. Eu acho que vai criar um cenário muito saudável e competitivo. E, de repente, a gente sai dessa
desse estágio. Em relação às políticas de saúde pública, eu acho que, criando essa competição, produtores locais privados, eu acho que a gente consegue deslinkar isso, desassociar isso, porque uma coisa é a produção, a inovação, trazer um produto, e segundo é a inserção de mercado, e a partir daí a criação da saúde pública, a capilarização da distribuição do produto, né? Tem acontecido alguns auxílios para inovação recentemente, então eu acho que esse é um passo na direção certa. O que eu tenho enxergado ao longo da minha carreira é burocracia. Quem quer inovar enfrenta uma burocracia que é infernal. Um breve exemplo, dentro do ELSA, nós geramos um spin-off da nossa pesquisa ELSA, que era uma companhia de software, mas pelos contratos que Orgas, HCPA tinha com FINEP, levou uns 3 anos, mais ou menos, para elas dizer, ok, tu pode comercializar seu produto. Numa situação de inovação, 3 anos é mortal. Eu acho que colaborando para isso é um ponto essencial que você colocou. Tem que ter esse arcabouço que a Cris colocou, né, legal, jurídico, ele tem que andar junto e regulatório, porque você pode criar e etc, e depois você não ter como, né, ter um registro só nacional, você tem que levar isso a nível internacional. Mas eu acho que só contribuindo e adicionando, por que a gente tem Índia, China e Coreia despontando? Porque começou a competição privada. Por que 1/3 das vacinas mundiais vem da Índia, né? Então, assim, a China provou agora que com o investimento privado ela chegou, não sendo um dos grandes players no cenário internacional de vacina, ela chegou com várias vacinas agora na época de Covid. Por que Coreia cresceu do jeito que cresceu? A nível não só de vacinas, mas muito de, por exemplo, o MAB, né, de corpos monoclonais, e de farmacêutica em geral, porque a Coreia tem um investimento muito grande privado nessa área. Então, eu acho que esse é o exemplo a ser seguido. Eu acho que é saudável e é o nosso futuro. Pessoal, eu acho que nós poderíamos continuar falando bastante aqui, mas eu sinto que nós estamos chegando no nosso horário, 12h30. Agradecer muito essa mesa. Realmente, a Patrícia Prola, nossa coordenadora do GPPG aí, me mandando mensagem que nós tivemos mais de 200 pessoas assistindo, então muito bacana, e eu tenho certeza que a gente vai poder continuar esse debate aí no futuro próximo. Não sei, Cris, Bruce, Suen, alguma consideração, alguma mensagem final para nós e para os nossos pesquisadores que estão assistindo? Não, acho que só agradecer e desejos que a gente, de fato, retome de maneira ampliada essa discussão, porque, como a Su colocou, eu acho que o momento é agora, a gente tem que tentar identificar essas oportunidades que a gente pode alavancar, e eu acho que aqui a gente apontou para várias delas, e aí nós, como comunidade acadêmica, como membros de vários desses grupos que são players nesse processo, como pesquisadores, acho que a gente tem o nosso papel também de tentar levar essas ideias e essa discussão adiante. Obrigada. Eu acho que eu gosto de dizer que que trabalham na academia sempre tem que estar correndo, tem novidades, tem que ficar simulando e adaptando e tentando levar para frente, e tem os boas aqui. Para quem está assistindo, que é jovem, tem muito espaço para agir aqui no futuro. Eu só gostaria de agradecer a participação, o convite para essa mesa excelente, super desafiadora, e mais uma vez reforçar que vacina é parte da solução, mas que a gente tem que continuar com o uso de máscara e os outros, higienização e distanciamento. Eu acho que isso é muito importante para a gente sair, como a Cris falou, da pandemia e passar para uma situação endêmica. Muito obrigada, então fica aí dica para todos, agradecer, desejar uma boa semana científica, continuem acompanhando aí. Então, tchau. Tchau.